pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao No Capítulo Anterior. Para você que já nos acompanha, o nosso muito obrigada e continue nos acompanhando, seguindo a gente, seguindo não, se inscrevendo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações, deixe o seu joinha, compartilha, comenta, que a gente sempre gosta de conversar com todo mundo sobre novela, aceitamos sugestões para novos vídeos e para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Também se inscreve no canal, deixa aí suas sugestões e também assista aos vários vídeos que nós temos, né. O nosso projeto são 2 amigas falando sobre novela, esse assunto que a gente ama tanto, então a gente grava todo mês um vídeo temático falando de alguma novela, novelas clássicas, novelas atuais, os não clássicos, que a gente costuma dizer assim, que são essas novelas que passaram aí de 2010 até aqui, mas não são tão lembradas, não teve reprise. Também temos as nossas lives mensais aqui no YouTube, antes era no Instagram. Falando em Instagram, siga o perfil do No Capítulo Anterior, arroba no capítulo anterior. E a gente fazia live lá, só que o Instagram quer números, quer crescimento, e nós crescemos a passos lentos, então estamos aqui no YouTube, estamos nos adaptando às lives aqui. Então, todo mês, geralmente, na última segunda-feira do mês, a gente grava uma live aqui para comentar um pouco mais alguma coisa que a gente acabou deixando de comentar no vídeo do mês, para falar do que a gente está assistindo, para falar das novelas que tá aí passando atualmente, Globoplay, enfim, a gente faz um apanhadão geral. Então, segue arroba no capítulo anterior, se inscreve aqui no canal e também segue a gente nas nossas redes sociais. Eu tô no Instagram, @nat.natv, e lá vocês encontram outros espaços digitais que eu habito, que eu tô no Twitter, eu tenho um blog. E amiga, deixe seu arroba. O meu arroba no Instagram, só tô por lá, é Maria Raquel FS underline. Nath, sabe o que eu tava pensando quando a gente gravou esse mês? O nosso convidado é o Ted, né, o Teodoro, tá muito legal a conversa com ele. Vão assistir quando esse vídeo tiver saído, já vai ter saído também a conversa com ele, então vão lá assistir. É, a gente nunca se apresenta nos nossos vídeos, né? Já é tipo, você já conhece a gente. Somos as duas no capítulo anterior. É isso aí. Bem direto. É mesmo. E engraçado, você me fez lembrar que eu publiquei um reels lá no meu perfil no Instagram, porque, enfim, estou com uma ideia de tentar gravar mais, ainda fico cheia de receios, porque eu não sei editar muito bem, então é mais eu falando lá e etc. E eu acabei gravando: "Ah, vamos falar sobre esse assunto?". Aí eu: "Oi, eu sou a Nath, se você não me", aí do nada eu lembrei que olha, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E agora a gente nunca mais vai se apresentar, porque já virou a nossa marca registrada a gente não se apresentar. Você já conhece a gente, você não precisa saber o nosso nome, você não tá entendendo. Foi bom você ter comentado, eu nem falei aqui na introdução. Gente, escutem os episódios do No Capítulo Convida, que é o projeto, quase um podcast que a gente tem aqui dentro do YouTube. Um dia estará tudo lá no Spotify, porque, gente, o produtor de conteúdo independente, ele não ganha dinheiro com a produção de conteúdo dele, ele tem outras coisas, ele tem uma vida além de produzir o conteúdo. Então a gente tem que aprender um monte de coisa e equilibrar os pratos. Mas um dia vai estar lá no Spotify. Mas escutem, porque, ai, tá um projeto incrível, maravilhoso. Eu fico toda hora repetindo isso, porque é muito legal. É sempre muito bom receber todo mês um convidado diferente, conversar sobre novelas. Novelas que já assistimos, às vezes um assistiu, o outro não, às vezes todo mundo assistiu, tem uma visão diferente, às vezes tem visões parecidas, porém diferentes. Enfim, é muito bom, escutem. A gente já recebeu bastante gente aqui e queremos continuar recebendo mais pessoas dentro e fora da bolha. O importante é sempre ter alguém aqui que queira falar de novela. Exatamente, tá muito legal, realmente. Vão ouvir lá. Tem alguns no Spotify já, mas tenho que ter um tempinho para colocar e é difícil. Como você falou, tem que ter tempo, tem que ter saco de ficar colocando lá e tal, enfim. Mas tem tudo aqui no YouTube. Eu acho que o YouTube é uma plataforma também que todo mundo tem acesso, né? Então,
maratonem aí, que tá bem legal. Os papos são muito diferentes, com assuntos diferentes, enfim. E esse é no capítulo anterior que eu convida, e tem todos os numerinhos lá, tem os nomes de quem a gente convidou também, tá bem legal. E vamos pro vídeo desse mês, né? O assunto desse mês, que é. A gente vai falar aí de uma novela que. Eu acho que é uma novela que muita gente lembra. Alguns lembram com muito carinho, porque lembra infância, talvez adolescência, não sei. Uma novela de uma autora que já. Enfim, você pensa nessa autora e pensa nos remakes que foram feitos das novelas dela, que fizeram sucesso na Globo. E a gente vai falar de A Gata Comeu, né? Da Ivani Ribeiro. Criança também. Eu gostava É, muito dessa musiquinha na novela. Acho que representa muito tudo que acontece na novela, né? Essa música ela é muito boa. É a música dos Curumins. é. Eu. A primeira vez que eu assisti ela foi dentro do Globoplay. Foi uma das. Quando eu comecei a assistir novela assim lá, eu sempre ouvia falar, a gata comeu, o gato comeu, e fui lá e assisti. Enfim, já tem um tempo que eu assisti. Eu fiquei pensando como é quando eu assisti, como foi. Só assisti uma vez também, porque às vezes eu sinto que quando eu vou falar de novela, tem gente que já viu muitas e muitas vezes, né? Que nem A Viagem, por exemplo. Tem gente que já assistiu várias vezes que ela foi exibida. Ela tá, no momento que a gente tá gravando e quando esse vídeo for publicado, ela tá sendo reprisada, a viagem tá sendo reprisada, não vale a pena ver de novo. E assim, é a segunda vez que eu tô assistindo. Eu falo, eu tô assistindo a pessoa, nossa, mas você tá vendo de novo? Eu falo, gente, é a segunda vez só que eu tô assistindo, não é a quinta. E tem gente que tá vendo pela quinta vez, com certeza, que assistiu todas as reprises. Porque a É, viagem tem um fandom muito grande. Eu acho que a gente sempre, quando a gente comenta de reprises e tal, a gente sempre acaba falando de A Viagem, porque é uma novela que sempre que for reprisada vai ter gente assistindo, gente gostando, gente comentando. E não assisti ainda, mas parece ser uma novela muito boa. Tá na minha lista de Vani aí. E A Gata Comeu também é um remake, né? Não sei se você sabe, não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabe, mas é um remake é, também. A Ivani só fez uma novela dela original na Globo, todas as outras foram remake. E que novela, né? Eu tava relembrando, assim, dando uma pesquisada e tal. Eu não tive tempo de rever algumas cenas. Eu queria ter revisto, mas não deu tempo. E aí, teve uma vez que postaram, eu acho que foi um stories de alguém. Tipo, a pessoa lá no Rio de Janeiro e filmando o bairro da Urca, sabe? Não tinha nada a ver com a novela, não tinha nada a ver de novela. E na hora eu já pensei, eu olhando assim as imagens, nossa, a Urca, que bairro, onde fui tão feliz. Nunca nem pisei na Urca. não, é interessante você falar da Urca, porque eu até anotei aqui como que essa questão da ambientação e eu descobri isso fazendo pesquisa para poder gravar. Naquela época que eles gravavam A Gata Comeu, não tinha Projac ainda, então eles gravavam muitas externas, e aí tem essa questão da Urca, porque na viagem também tem essa coisa daquela mureta lá da Urca, aquela coisa toda. Então é interessante como que a Urca, eu não sei se tem essa questão, essa ambientação da Urca em outras novelas, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu sempre penso na Urca nas novelas da Ivani, nas novelas, duas, né? Porque tem essa coisa muito forte, que é A Gata Comeu e A Viagem, não sei. Agora, pensando em Urca e outras novelas, eu não me lembro de se em alguma outra novela eu vi a Urca de uma forma tão forte como nessas duas novelas da autora, né? Eu sei que em Final Feliz, né, eu acho que não sei se é a Urca, mas é um bairro também do Rio de Janeiro, que aparece bem, assim, que eles têm várias externas. Ou é São Paulo? Ih, agora me pegou. Será que é São Paulo, o Final Feliz? Não. É porque tem uma cena no metrô que é muito marcante, assim, sabe? Mas eu acho que é. Acho que é Rio. É que assim, a Amor com Amor se Paga é Teresópolis. E atualmente está reprisando Hipertensão. É numa.
nós chamar a cidade que os personagens estão lá na novela se chama Rio Bela, mas eu acho que a fazenda que acontece, eu acredito que deva ser no interior do Rio, não tenho certeza. E Mulher de Areia, enfim, praia, né, então Então, todas as outras são novelas do interior, né? E eu acho que Sexo dos Anjos é uma novela muito de estúdio. Não sei, você é que uma novela que assistiu. é que, assim, eu nunca parei na minha visão, essa novela só fica mostrando dentro da casa. Que é a casa que eles moram lá em O Sexo dos Anjos, é a mesma casa que é em Roda de Fogo, é em História de Amor, Zazá, é a mesma locação, sabe? Então, assim, fica sempre dentro da casa. Quando vai passar é dentro da casa da família da Leonora, é dentro da casa da Vera, é dentro da casa da namorada do filho da Vera. É sempre dentro de casas. Nunca. Não passa muito rua lá. Enfim, não sei nem se tá certo do jeito que eu tô falando, mas não mostra rua, não mostra muita cena externa. Tipo, é o estúdio dentro, né? O estúdio, estúdio mesmo, tal. Sim, eu acredito que é pelo que pouco que eu vi dessa novela parece ser isso. E as outras são as cidades do interior, Amor com Amor, Hipertensão, uma cidadezinha, Mulheres de Areia também tem algumas cenas no Rio, mas a maioria é na cidade, fugiu o nome, mas é aquela cidade turística que passa grande parte da É Pontal da Areia, não Pontal da é? É Areia, isso, é isso. Pontal. Que se passa, que é fictícia, né? Mas se passa grande parte Hum. da novela. Depois a viagem. Tem mais alguma que a gente esqueceu? Não. É, a única novela dela que ainda não está disponível, eu acho que nunca ganhou, eu acho, tenho quase certeza que nunca ganhou reprise, foi aquela novela que foi depois que ela morreu, a Quem é Você, né? Que eu Que não não foi, não sei. é bem. Ela fez o argumento e tal, mas quem É, escreveu foi a Solange, né? Que foi colaboradora isso. dela em várias novelas. Eu acho que foi Mulher de Areia, Viagem. Acho que teve mais uma que ela colaborou. É, Acho que eu Sexo dos não. Anjos. Eu acho que o Sexo dos Anjos. É, a Gata Comeu é a Marilu Saldanha, que era colaboradora dela, que, pelo que eu pesquisei, ela já tinha. Ela já foi, ela foi autora em alguns casos especiais, e aí acho que a estreia dela como colaboradora foi em A Gata Comeu. Aí eu não sei se depois ela colaborou em outras novelas, não sei muito a respeito. E é interessante a gente ver isso de colaboradores, porque A Gata Comeu é uma novela bem diferente da Ivani. Assim, ela tem um pouco. Eu já vi algumas cenas de final feliz, assim, já acompanhei a história, porque tem no YouTube, história de Débora e Rodrigo, e assisti inteira. E é bem parecido, assim, essa coisa caótica de A Gata Comeu. Mas Amor com Amor se Paga, que é a novela que fica entre as duas, não tem, é uma novela bem diferente. Eu acho que é uma novela bem parecida. Eu não assisti Hipertensão nem Sexo dos Anjos, mas eu acho que é uma novela mais tranquila nesse sentido das outras duas. Por incrível que pareça, eu penso na Ivani Ribeiro, eu também penso na Janete Claire. A Janete Claire eu ainda não assisti uma novela dela inteira, só cenas. Da Ivani, eu acho que por conta dessas reprises que teve no Viva, eu já assisti bem mais novelas dela. E Amor com Amor se Paga é uma novela que, assim, não tem muito essa questão de casal, essa coisa mais gato e rato, digamos assim, essa construção. Eu tenho um mês que Hipertensão tá no ar e assim, a trama principal dela para mim não é uma coisa que, ai, nossa, me empolga muito. Eu acho as paralelas mais interessantes do que a principal. E em Amor com Amor se Paga, a principal não tinha muita coisa, era o Nando Correia sempre querendo acumular coisas e negando tudo. E acontece um pouco disso, as paralelas eram interessantes, mas a principal ainda tinha alguma coisa que não era tão chata. Agora, o Sexo dos Anjos, eu não sei nem classificar para você. Eu não sei te classificar essa novela, sinceramente. Eu assisti, assim, eu vejo um monte de gente falando assim: "Ah, essa novela é horrível, meu Deus, eu parei meu tempo para assistir essa novela", assim. Eu acho que a gente tem que assistir para ver se é boa, se não é, o que que acha. Eu nunca tinha assistido. Mas, assim, eu não sei classificar para você essa novela, eu não sei, tipo, te falar direito, assim. Ela é uma novela que, assim,
não acontece nada. É tipo, não acontece nada. É tipo assim, acontece ao mesmo tempo que não acontece nada, sabe? Eu não sei dizer, não sei classificar, não sei. Ai, não sei, gente. Eu sentia isso Quem com já amor assistiu, com. põe Quem nos assistiu, comentários. coloca nos comentários. Eu senti isso um pouco com Amor Sem Paga, que era uma novela que eu gostava muito de assistir, de acompanhar, mas parecia que nada acontecia, né? Tipo, acontecia coisas, mas ao mesmo tempo meio que nada acontecia. E A Gata Comeu é uma novela caótica, né? O tempo todo tá acontecendo alguma coisa, pancadaria até. Eu sempre falo, nossa, essa novela me pegou porque no primeiro capítulo, uma das primeiras cenas é pancadaria gratuita. Que é eles vão pegar a lancha lá. E aí eu não sei, eu acho que a Paula tinha falado que a Paula trabalhava com o Horácio, Isso. na, era secretária dele, alguma coisa assim. E aí ela tinha reservado a lancha dele, né? Tinha emprestado a lancha pro Fábio fazer a excursão das crianças. E aí a Jo decide usar a lancha. E aí do nada começa, tipo, os dois grupos se encontram e do nada começa uma pancadaria, assim, bizarra, assim, aleatoriamente. Eu fiquei, cara, que novela, eu preciso assistir essa novela de cabo a rabo. Eu, quando assisti essa novela, e eu faço sempre esse exercício de quando assisti uma novela ir para aquele tempo, para aquele momento, e o Fábio tem essa coisa do bateu, levou, que. E aí eu ficava assistindo, e eu ficava assim, gente, mas será que em 85 as pessoas faziam isso? Será que 80... Eu ficava toda hora me perguntando, gente, 85 era assim? Era desse jeito? Porque quando eu assisto uma novela, eu vou muito para aquele momento, para que eu me transporte. Você fica o tempo inteiro fazendo uma viagem entre passado, presente. Você tá aqui, mas você tá lá, mas você tá lá, você tá aqui. Eu sempre assisto isso. Até porque quando a gente tá assistindo uma novela que já passou, ela é um produto daquele tempo. E eu ficava o tempo inteiro assim, gente, mas. Sabe, até eu terminar essa novela, eu ficava, gente. E aí eu fico pensando que, assim, muita gente fica. Ai, reprises de novelas. E eu vejo gente, às vezes, falando de reprisar essa novela. Gente, essa novela não tem como ser reprisada. Ela é um produto do tempo dela. Quem tem acesso ao Globoplay e consegue assistir e tem vontade, curiosidade, assista. Porque, assim, essa novela, se tiver que ser reprisada, vai cortar a novela toda. Porque tem muito isso. Tem umas coisas ali meio. Ai, A, eu tô falando absurdas, mas eu nem sei se eu não sei como colocar. E eu já vi no Twitter isso de ai, reprise, reprise. Aí eu fico lendo assim, eu fico, gente, a a base, edição da novela é o quê? Não vai ser nada. a base do romance é ótima, a gente ama assistir, claro. Eu amo assistir Joey e Fábio. Mas viver, quem que gostaria de viver aquilo? Porque a base do romance deles é tapa na cara, né? Tanto dela quanto dele. É ela dando tapa na cara dele e ele dando tapa na cara dela. É o bateu, levou. Isso é muito bizarro porque eu não vejo isso em nenhum outro casal da Ivani. A gente tem a Débora e o Rodrigo, que é de Final Feliz, que eles também são gato e rato, sim. E eu gosto muito de analisar as três novelas juntas. Final Feliz, Amor com Amor se Paga e A Gata Comeu, porque eu acho que A Gata Comeu é tipo uma escadinha, sabe? Vai crescendo assim até culminar. São usados assuntos parecidos nas três novelas. E aí a gente tem Rodrigo e Débora em Final Feliz. É a. Não é Rosemary, como que é? Ai, como que era o nome dela? Que fazia par com o. Ah, Ioná Magalhães. É Rosemary. É Rosemary mesmo? Não, não, Rosemary era ela a filha, falava não que. era? Não, ela falava que. Peraí, era Maria da. Peraí. Eu acho que ela tinha um outro nome. Ela não gostava do nome dela, ela meio que deixava o nome dela mais. Então, é Sabe? que era ela e a filha. Aí que a filha era a Maiara Era Madre. não, não era Grace, e aí ela era
Maria da Graça, mas queria ser chamada de Grace, não era Grace, assim? Eu acho que Grace, e a era. filha ela chamava de Rosemary, que era Rosa Maria, mas ela chamava de Rosemary. Era isso. Então, porque tudo dela era meio American, uma coisa assim. Ai, meu Isso Deus, mesmo, agora que eu lembrei. ela era americofóbica, fóbica não, americafílica, Americanoff, era americanófila, isso. um personagem do Carlos Eduardo Dolabella, que agora eu não vou lembrar o nome do Ai, não lembro o personagem. nome dele, mas eram os dois também. Não, era Bruno, não era? Bruno, E aí o Matheus Carriere era Johnny, Johnny, o filho do que ela Bruno. É chamava, era isso. João, acho que era João Pedro, não sei, e ela chamava ele de Johnny, ele ficava. Ai, É era muito bom. verdade. E aí, pra mim, é isso, é uma escada. Tipo, tem a Débora e o Rodrigo, que tem, né, essa gato e rato. Aí depois tem a Grace e o Bruno. E aí culmina na Jo e no Fábio, que é, tipo, muito extremo. Muito Eu extremo. acho que outro casal que se encaixa nessa construção seria a Malu e o Alaor em Mulher de Areia, né? Sim. E a Dinah e o Otávio tem essa coisa de, tipo assim, da implicância, de tipo assim, sabe? Ela implica muito com ele, tem aquela coisa. Agora eu tô tentando pensar em O Sexo dos Anjos, eu não lembro de ninguém. Mas eu acho que a E Dinah e o Otávio é mais suave, né? É uma coisa mais sim, é. E adulta. a, e a hipertensão até agora não tem muito disso. E eu sempre falo, eu sempre fico imaginando como que era a vida dela com acho que é Darcy, o nome do marido dela, pra ela ficar escrevendo tantos casais problemáticos assim. Espero que tenha sido o oposto. E diz que ele colaborava com ela nas novelas, né? Ele ajudava ela a escrever e tal, então, não sei. Mas sobre essa coisa de tapa, eu até anotei aqui. A censura era tão grande, né? Mas tapa na cara da mulher podia. Violência gratuita, vamos votar. Nossa, é verdade você ter colocado esse ponto, nunca parei para pensar. Ótimo ponto levantado. Eu assim, eu às vezes vejo gente falando de reprise, apesar que assim, essa novela foi reprisada em 2001, não vale a pena ver de novo. Foi reprisada em 89, eu acho, em 2001. Não sei como foi essa reprise em 2001, né? Assim, como que era essas questões, mas hoje em dia eu acho que dificilmente, acho que ela ganharia uma reprise se ganhasse lá no Globoplay Novelas, no máximo. No máximo. Vale a pena, nunca iria. Porque, como eu falei, a base do romance deles é essa. E é ela. E aí, de novo, a gente analisando as três, eu analisando, né, as três, trazendo final feliz, amor com amor e a gata, que são três personagens protagonistas que agem como vilões. Porque final feliz, o começo é isso, é a Débora, a prima dela vai casar e vai casar com o ex dela. E aí e ela tipo, ela vai casar com o amor da minha vida e ela começa a fazer de tudo para impedir os dois se casarem, né? A prima com o ex. Só que aí a prima escreve uma carta pro irmão dela para ele vir e, tipo, né, pro casamento e tal. E é o Rodrigo. Eles são primos, né? O casal são primos, não é o Carlos Filho. E ele saca na hora que ela tá querendo armar pra impedir a irmã de casar com o cara. E ele começa a bloquear, tipo, todas as tentativas dela impedir o casamento. E aí eles ficam inimigos por isso, porque ela tenta impedir o casamento e ele tenta salvar o casamento. E aí também tem tapa na cara, pancadaria também, mas de uma forma não tanto quanto a Gata Comeu. Uma Aí, coisa que eu acho interessante a gente estar falando, não sei se você consegue ter essa contabilidade. Uma coisa que eu sempre comento aqui, a minha mãe fala, nas novelas dela, o casal demora para ficar junto, sabe assim, quantos capítulos pro primeiro beijo? E tipo assim, a Gata Comeu é 112 capítulos, acho que 113 pro primeiro beijo, e na viagem é 70 capítulos para o primeiro beijo.
Eu Ou seja, amo. tem que ficar assistindo todo dia, não é tipo assim, ai, 3 capítulos já conheceu e foi, né. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, não sei se hoje esse tipo de construção daria certo, porque o povo ia ficar meio agoniado demais, né. Ai, eu sinto muita falta, assim, eu ia amar uma novela que lá pelos 70 e tanto, 60 e tanto, o casal A se minha beijar. mãe a minha mãe fala que gosta porque vo a minha mãe fala: "Ai, você consegue acompanhar mais a conquista". A minha mãe fala desse jeito, assim, que as novelas dela dava pra acompanhar mais essa questão da conquista. Às vezes mais suave, às vezes mais amalucada, digamos assim, como esses exemplos que a gente tá citando. Mas eu acho que hoje em dia essa demora de capítulos para o casal ficar junto, não sei É, as se pessoas ia dar não certo. gostam tanto, né, eu já falei várias vezes: É. "Ai, eu gostaria muito que tivesse uma novela com o que a gente fala slow burn, né, que é o banho-maria, que vai cozinhando ali aos poucos, até o casal ficar junto". Mas muita gente falou: "Imagina, eu nunca que ia aguentar ficar esperando 50 capítulos para o casal ficar junto". Deu, ai, meu Deus do céu. O povo gosta que fique junto já agora, assim, sabe. Começa 10 capítulos, nem isso, E já aí tá fica indo e junto. voltando toda hora até o final da novela. Exatamente. Eu não tenho nada contra não, acho que se for bem construído, eu acho que quando tem uma construção interessante, a demora pra mim, tipo, tipo, independentemente da demora, eu acho que eu vou continuar acompanhando, acho que quando tudo parte de uma construção bem feita, né, como a gente estava conversando com o Ted, tudo parte de um bom texto, né, então tem isso também. Exatamente. E eu acho que é quando eles ficam juntos rápido, o casal não tem uma construção pra ficar junto, e depois tem essa coisa de terminar por qualquer coisinha, né. Termina, ai, olhou, um outro olhou de diferente, conversou com um amigo, aí eles terminam. Aí depois vai lá e volta. Aí termina por qualquer besteirinha, porque não teve uma construção sólida antes, né. Isso me cansa muito em casal, inclusive já desisti de novela por causa de casal Fi assim. Fica que nem na Malhação. O romance, o namoro dura 3 capítulos, aí uma briga, uma semana, na Malhação tem muito disso, de vai e volta várias vezes. Sim. Mas voltando aos protagonistas vilões, aí a gente tem o Nonô, com o Amor com Amor se Paga, que era um vilão ali, ele atrapalhava todos os personagens da novela. E a Jo, que pra mim ela é a vilã. Ela é a vilã da história, porque ela se enfia no noivado de um cara, o cara tá lá feliz com a noiva dele, lá, um professor pacato, e simplesmente fala, eu quero esse cara. Não me importa se ele é noivo, se ele tem namorada, o que é, eu quero esse cara. E ela começa a fazer de tudo, ela realmente é uma vilã de novela, ela começa a fazer de tudo pra ficar com ele. Ela, falando agora, me lembrou Sete Pecados, que a personagem da Priscila Fantin também faz de tudo pra separar o cara, e ele era casado com a Giovanna Antonelli. E ela, em Sete Pecados, ela é considerada meio que uma vilã, eu acho, né? E aqui em A Gata Comeu, a Jo é a mocinha da novela, é a protagonista. E a gente não vê Ah, tanto problemática, porque a Paula é uma chata. dá pra eu acho que esses personagens ficam na prateleira do anti-herói, mas tem personagens anti-heróis que a gente até meio que simpatiza e torce de uma maneira meio estranha, mas isso acontece, e outros não, porque aí entra no que você falou, às vezes, ai, o personagem mesmo fazendo tudo, ele ainda é um grandíssimo chato, então. Eu acho que grande parte da gente. É que a Jo é uma personagem divertida, né? Ela é uma personagem muito engraçada, muito despojada, e tem essa potência e tal. Mas a Paula também é. Não tem como torcer por ela é chatíssima, né? Ai, eu acho ela chata quando ela tá com o Fábio, e aí depois tem o relacionamento dela com o Tony, que também. Ai, sei lá, ela continua chata mesmo estando com outra pessoa. Vai ver, deve ser da natureza dela ser chata. Mas eu gostava dela, eu até anotei aqui. Eu acho que a Gata Comeu me encanta porque tem muitos casais muito bons. Eu gostava muito de Paula e Tony também. E depois a gente vai falar de Babi e Zé Mário e tal. Ah, Mas ai, menina, olha, eu gostava muito de Babi e Zé Mário. ai, ai, olha, eu não sei se eu gostava. Tinha hora que eu achava assim, eu ficava, meu.
Enfim, mas também, o destino dela era meio uns relacionamentos, uns caras meio não sei, porque, tipo, aquele Tito também, pelo amor de Deus, os pais dela já não queriam e dá até pra entender um pouco o porquê, né. Bom, se quiser falar já disso, da Babi e do Zé Mário, porque eu tenho muito a hablar, muito a falar assim, sobre os dois, Bom, que eu gosto você quer falar de Babi e Zé Mário? Eu já fico pensando em Tetê e Gugu, que é outra parte bem muito. cômica, emblemática da novela, e a avó dela também, a dona Biló, ficava fazendo as palavras cruzadas também, né. Então, até quando se fala de A Gata Comeu, aqui o meu pai sempre lembra de, tipo, Gugu, Tetê e o Leitinho Esperto lá do Seu Oscar, que depois a gente pode falar também. Mas pra você ver como que é, né, assim, tem essa questão de essa violência absurda aí que ocorre na novela, mas enfim, né? Ai, aqui em casa meu pai sempre lembra da Tetê, o Gugu e o Leitinho Esperto. É uma loucura que a gente começou a falar de pancadaria, de violência que tem na novela, principalmente a violência contra a mulher, que não tem esse peso, né? Quando a gente fala, violência contra a mulher não tem esse peso, é uma coisa que na novela é colocado como engraçado e normalizado. Sim. E, e é uma novela leve em todos os outros, até no próprio núcleo da Jo e do Fábio, ela tem uma leveza, é muito bizarro esse contraste. Hoje em dia, a gente vendo com os nossos olhos de hoje em dia, tipo, essas. De repente é um tapa na cara e daí do nada eles estão se beijando, estão bem, estão se falando, estão se acertando. É muito bizarro você acompanhar com os olhos de hoje. Por isso que, como você falou no começo, é difícil a gente tá sempre assistir novelas antigas, ele está sempre nesse limiar de estar no tempo da novela e estar hoje em dia, e enfim, é uma coisa que fica estranha. E mesmo assim, A Gata Comeu eu acho uma novela muito boa, e muito leve, muito engraçada. Tem muitos núcleos muito bons. E a Babi, embora ela seja um pouco chatinha, né? Vamos falar. Ela é uma adolescente. Pra começo de conversa, eu nem entendia quantos anos que ela tinha. Porque no começo da novela dá a entender que ela tá ali terminando o colegial, né, ensino médio, que ela tem, sei lá, uns 16, 17 anos. Aí depois parece que ela já tem 20 anos. Enfim, eu acho a Ivani, a gente até comentou isso com o Ted, que eu gosto muito dela escrevendo núcleos jovens e tal, os jovens, mas eu acho que ela tinha um pouco de dificuldade de colocar uma idade certa ali nos jovens, é sempre É uma que idade aproximada. eu acho que no caso da Babi fica um pouco difícil da gente conseguir decifrar quantos anos ela tem, porque ela é tratada com muita superproteção e como criança pelos pais, então assim, os pais não enxergam ela como uma jovem que está crescendo, está se tornando adulta, tem uma superproteção assim muito exagerada, então eu acho que fica difícil de entender ali quantos anos ela tem, por conta disso e também porque tem hora que ela tem atitudes muito infantis. Então eu acho que a construção com esses elementos, pelo menos eu assistindo eu vejo dessa maneira, fica difícil de você entender se ela já é jovem adulto, se ela ainda é adolescente, sei lá, sabe. Mas isso acontece também em Amor com Amor se Paga com a Rosemary e com o Johnny. A gente, eles começam casando, né, na novela, mas aí eles têm, tipo, eu vou pra escola. Tipo, não é na faculdade, sabe? É escola. Então, mas ali é por causa eu acho que sabe aquela coisa: "Ai, a gente namora e a gente se ama e vamos casar", e aí, tipo, a família tá apoiando, tipo, aí casa cedo, casa muito cedo, entendeu. É tipo assim, adolescente, já casou, tem que ter uma vida adulta assim, do casamento e tudo mais, mas ainda é uma criança, um adolescente. É criança não, adolescente, É, né. ainda tá fazendo coisas de adolescente, né? Isso. Mas tá casado. Eu sempre achei isso muito desconexo, embora eu acredite que tenha muitas pessoas que aconteceu isso, né? Tava casado e tava indo pra escola e o marido ou a esposa buscando na escola, sei lá, se encontrando na parte de escola. Bem estranho pra minha realidade, outras realidades. Sim. Mas eu gosto muito
eu gosto dessas histórias que são uma comunicação quebrada, mas não não em termos de relacionamento, sabe? Uma comunicação quebrada que uma pessoa entende uma coisa e acontece outra coisa, e aí essa coisa do Zé Mário da Babi ter achado que o Zé Mário era cego. Nossa, eu adorava. Talvez Ai, não você seja gosta de tipo a correto mentira. hoje. Então, você gosta das mentirinhas do bem. Ah, é uma mentira que, tipo assim, ai, foi uma mentira É necessária, uma que mentira com um fundo de verdade, porque você mentiu a causa, mas no fundo você ama de verdade. não é bem uma É. mentira. Eu gosto do tipo. Ela achou que ele era cego e ele ficou, tipo, desconfortável de não. Sem graça, desconfortável de falar que ele não era, sabe? E aí ele continuou porque ele não sabia como sair daquela situação. Eu acho engraçado. Assim, sabe, você não saber como sair da situação e continuar aquela situação por muito tempo. Eu acho que dá conflitos muito interessantes na narrativa. Essa coisa de. E no caso dele, que ele fala que o nome dele é Zé Mário, ele era tipo é secretário que fala, assistente lá do Horácio, e aí para ela ele era o Braguinha lá, o cego. Esse negócio de mentir já tá no DNA da família dele, porque o Vitório que se finge ser conde de Parma vai na mesma linha, ou seja, essa mentirinha do bem aí, essa omissão de informações, seja lá como cada um queira chamar, já tá no sangue da família, que eles eram primos, né. E os 2 fazem a mesma coisa, E eu acho cada um muito, à sua maneira, nossa, né. eu acho que eu acho que a Gata Comeu, ela tem esse trunfo de boas tramas paralelas, excelentes tramas paralelas. Eu acho que a Ivani, no geral, ela consegue fazer isso. Mas a Gata Comeu tem essas tramas que são divertidas a gente acompanhar, porque a gente fica olhando e é tipo, até onde vai isso? Até onde ele vai conseguir mentir? O que ele vai conseguir fazer? Onde que essa pessoa vai ser pega ali, pegando pulo do gato, né? Gosto muito. E e aí tinha. Eu gosto também que ela tem uma construção do Zé Mário e da Babi, assim, do Braguinha, né? Aquela raça. E da Babi, que era. Eu acho que era o pai que chamava de Braguinha e ela chamava de Zé Mário ou era o contrário? Não, ele se apresenta pra ela como calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que o pai depois descobre que, acho não, o pai depois descobre que o Zé Mário e o Braguinha é a mesma pessoa, e eu acho que o fato dele ver que ele trabalhava com o Horácio, tipo, era uma coisa de, ai, ele é mais responsável do que o Tito, né, que sei lá qual era a daquele menino É. ali. Até hoje, se eu pensando assim, eu, tipo, tá, e aí? Eu tenho uma teoria sobre o E, Tito. e aí eu acho que ela se apresentava para ele se apresentava para ela como Braguinha. E Eu acho que era como eu. Braguinha, e ele é Zé Mário pra todo mundo, pra ela Braguinha, e depois meio que aos poucos vai se descobrindo que os 2 é a mesma pessoa. Eu acho que é assim. Eu gosto muito também, eu acho que tem duas coisas. Isso de até onde vai a mentira. E essa coisa do filho, o pai quer que o filho namore com alguém, e esse filho começa a se relacionar com alguém, com aquela pessoa e tal, sem saber que é o que o pai quer, sabe? Não sei se dá pra entender, mas é isso que acontece na novela. Sim, é o que ele faz lá, o pai dela. Né? O pai dela fica insistindo, não, você tem que conhecer o Zé Mário, ele é um ótimo menino, não tem nada a ver com esse título e tal. E ela, não, imagina. Você acha que eu vou ficar com alguém que meu pai me apresentou e tal? E no final ela já estava apaixonada pelo mesmo cara sem saber que era o cara que o pai dela queria que ela namorasse. Gosto também. E tinha essa parte do Tito que era. O ator que faz o Tito tá na Viagem também, né. E aí eu estava passando ele, acho que no capítulo de hoje, eu estava falando pra minha mãe, eu falei assim: "Esse ator só faz uns papéis que os personagens dele", eu esqueci o nome do ator, É mas ele Jaime só faz Periard. ele faz uns personagens que tem hora que te irrita, em Brega Chique ele também era irritante. Mas sabe que, como Tito, eu não achava ele bonito, eu achava ele bem feiozinho.
E aí, em Brag Chic, ai, João Antônio. Eu gostava do João Antônio, eu achava Eu ele sei, ó, lindo. eu já vi, eu nunca vi muitas, eu não sei se eu já vi muitas novelas com ele, mas em Brega e Chica eu achava ele irritante. O Tito eu acho o personagem irritante. Gente, pelo amor, no, eu tava falando pra mim, eu falei, nossa, eu falei assim, eu já assisti umas 2 novelas que ele só faz uns papéis irritantes. Eu assisti, eu acho que é essa, ele tá em Brag Chic, eu gostei do personagem, eu gostava do João Antônio. Ai, gente, não achava ele irritante. Foram as circunstâncias. Eu A Raquel desculpando gosta de. traição. A Raquel, tipo, ai, não, a mentirinha do bem, eu só fiz uma coisa aqui, mas. Eu só traí a minha noiva por anos com outra. É. Mas ele paga depois, isso que eu gosto de Brag Chic, porque ele sofre na mão daquela outra menina da. Eu não lembro o nome do personagem da Cássia Kiss, mas ele sofre. Não era Leila, era. É Silvana a Silvana, personagem Silvana. dela. Bom, um dia ainda vamos falar de Brag Chic, não chegou esse momento. Mas o Tito, pra mim, ele era viciado em cocaína, gente. Ele era drogado. Porque o cara Meu Deus! roubava, ele roubava sem nenhum motivo. Ele roubava e roubava as coisas e vendia. Ele roubava pra ter dinheiro e ele era rico. Como que é o nome daquela. É quando a pessoa rouba? Tipo Então, a ID de cleptomania, América. Isso, cleptomania. isso, Sim, isso. na novela, a mãe dele, eu acho, fala que ele é cleptomaníaco. Só que o cleptomaníaco, pelo que eu entendo, assim, ele rouba e ele guarda pra ele as coisas, porque ele tem aquela sensação de tipo, ai, o perigo, sabe, da adrenalina e tal. Mas ele não, ele roubava e vendia. Oh, você falou, a mãe dele fala mesmo, é? Eu Fala, não fala lembro. no final. Ah, então. Ela fala, Ah, eu ai, não o Tito lembro. tem problemas, não sei o que lá, é uma doença muito, não muito conhecida, é uma doença que as pessoas têm coisas pra roubar e tal. Que é bem no final, assim, que o Martim, que é o pai da Paula, ele se envolve com a mãe do Tito. Eu achei meio aleatório, assim, mas acontece. Ah, mas eu até entendo o pai dela, o pai dela se relacionar com outra pessoa, porque aquela mãe dela, pelo amor de Deus. Ave Maria, que mulher chata. Sim. E, cara, essa parte do. E aí ela fala que ele é um menino problemático, ele tá numa clínica, ele tem essa doença e tal, é uma doença que as pessoas roubam. Não sei se ela chega a falar que é cleptomania, mas ela dá a entender que é isso, sabe? Mas pra mim, ele é viciado. Talvez a Ivani tenha ido pra esse lado, mas a censura É, quis cortar e pode tal, e ser. ela teve que inventar uma outra coisa, pode ser. E a Babi com o cabelo icônico, fazendo propaganda do. Eu sempre vou lembrar disso. Do, do boneco do fofão, tocando Heaven, Menina, olha que louco. e ela chorando na Você falou cama, assim, do abraçada com o tocando fofão. Heaven. A minha irmã nem viu a novela comigo, mas tipo, tava assistindo a novela assim, ela ouvia de fundo. Sempre que toca, ela fala assim, você vê, ela lembra mais do que eu. Ela que me lembra que Heaven ai, ela fala essa música aí não era daquela novela lá. Umas 2 vezes já tava tocando assim, aí eu fiquei assim, sabe que eu fico, nossa, essa música tocou igual a novela, ela lembra mais do que eu, e ela nem viu a novela. Ah, eu Que acho louco. perfeito. Eu gosto muito dessa música e perfeita, assim, a trilha sonora, né? Nem tenho o que falar, impecável, tanto nacional quanto internacional. Perfeitas. E eu fui ouvir pra dar uma lembrada na vibe da novela e realmente a trilha sonora é muito boa, tem muito rockzinho, assim, bom da época, muita música famosa. E tem aquela. Não chega a ser lenda, né? É nem mito, é uma verdade. É a música da Madonna, né? Que foi substituída. Não sei se Ah, sim, que. foi Eu acho que. substituída. E teve até, acho que. Teve discos que teve essa música, né? Que, enfim, eu acredito que Sim, esse disco deve ser raríssimo, inclusive, de dizem conseguir. que é ultra raro, que tem muito poucas cópias. E o que aconteceu, pra quem não sabe, né, tá assistindo, foi que eles liberaram a gravadora no Brasil liberou a música da Madonna, eu acho que era
Ai, não vou lembrar qual que era. Uma música da Madonna pra fazer parte da trilha sonora da novela. Era da personagem, uma personagem secundária do secundário, na verdade. Fazia par com o Rafael, que era o ex-noivo da Jo. No começo ele era noivo dela e depois ele vira ex-noivo. E aí, quando começou a circular, fizeram os LPs, né? Prensaram tal, colocaram pra circular. Quando começou a tocar na novela, chamou a atenção do escritório internacional e eles falaram: não, não vamos autorizar na novela, não. E aí eles tiveram que colocar uma outra música, que é o Smooth Operator, da Xadê. E tiraram, né? Retiraram todos os LPs de comercialização e colocaram outro. Então, esse de que tem a música da Madonna é bem, bem raro. Acho que tocou, eu tava vendo Teledramaturgia, tocou em dois capítulos, 2 ou 3 capítulos, bem pouquinho. E Eu aí nem, já. eu nem Eu não lembro de ter lembrava também. tocado. Eu Não não. marcou em nenhuma cena, porque realmente eu não lembrava de ter tocado nenhuma música da Madonna nessa novela. Então, se você está falando aí que chegou a tocar, só se toca quando faz aquela transição de trilha nacional para internacional, talvez no a seguir cenas do próximo capítulo a gente nunca prestou atenção, ou não sei, porque talvez, eu não sei, mas eu acho que não é uma música famosa da Madonna, porque também se fosse música muito famosa a gente reconheceria, né? Não sei se era famosa na época, E, não sei. não, eu lembrei qual música, é Crazy For You. É famosinha Tocou? até. Então, eu acho que por ser uma personagem, por ser tema de uma personagem muito pequena, eu não lembro dela aparecer tanto, sim, essa personagem, era a sobrinha da Televina, que a gente ainda pode falar depois da Televina. Ela ia morar na casa do Rafael, o Rafael ainda tava, eu acho que ele ainda tava gostando da Jo nessa época, tipo, ou nem tava afim de nada, mas meio que ele não gostava da menina e tal, ele achava ela chatinha, e ela acaba meio que virando amiga da Jo, porque a Jo paga ela pra falar que ela era casada com o Fábio, eu acho, alguma coisa assim. Uma dos plotzinhos que ela faz pra impedir o casamento da Paula com o Fábio. E aí eu acho que deve ter tocado em alguma cena pequena, assim. Mas antigamente também eles faziam essas coisas que era tocar umas músicas aleatórias, né? Numa cena aleatória, toca uma vez uma música aleatória famosa lá e daí nunca mais. Isso que Então, você falou é interessante porque tem disco que tem música que tá lá no disco, mas tocou só uma vez ou nem nunca tocou, mas tá no disco. em Plumas e Paetês, eu acho, ou em Elas por Elas, não sei, toca Memories de Cats numa cena, toca, eu acho que foi Elas por Elas. Toca e nunca mais. Toca naquela cena, assim, e nunca mais toca em nenhuma outra cena e nada, tipo, bem aleatório. Então já aconteceu, eu já vi várias novelas que tocam uma música aleatória, assim, e nunca mais. Nenhuma outra música. Nenhuma outra cena. Então, eu acho que pode ter ficado nisso, sabe? Toca uma vez e nunca mais. É, tem uma coisa dessa novela, especificamente de A Gata Comeu, e não tem muito nas outras da Ivani e tal, mas eu acho que ela é uma novela muito classe média, anos 80, Brasil. E tem umas coisas que acontecem, que os personagens fazem que lembra muito a minha infância, sabe? Assim, tipo, a Conceição tem uma velhinha de São Jorge, assim, tem uma prateleirinha que ela tem São Jorge, um copo d'água e uma vela, que era uma coisa que a minha bisavó tinha na casa dela também, que ficava rezando pra São Hum, Jorge. Aí eu tava lendo comentários que eu fiz no Twitter na época, que eu assisti a novela, que é a sessão, ela tem uma cena que ela amarra uma fita no dedo pra ela lembrar de alguma coisa. E a minha avó fazia hum. isso. Ela falava, eu falava, eu não posso esquecer essa coisa. Ela amarra uma fita no dedo. E você vai lembrar. Eu nunca lembrava, né, claro. Então tem essas coisas brasileirinhas muito engraçadas que acontecem na novela que eu acho que traz a gente
para esse mundo brasileiro, eu acho que falta um pouco hoje. Eu sempre falo isso, né? Falta brasilidade nas novelas de hoje. Eu acho que a Ivani Ribeiro conseguia abordar uns temas, uns assuntos nas novelas dela, não só em A Gata Comeu, na obra dela como um todo, muito interessantes, né? Então, eu acho que isso que você está falando entra nesses assuntos, quando, por exemplo, de ter uma crença, quando a gente pega a viagem, por exemplo, tipo, eu não acredito, mas você começa a ler, a estudar, a pesquisar e do nada você acredita, ou você ainda continua não acreditando, mas aí coisas acontecem, você vai lá e acredita. Em outras novelas dela tem essas Sim, questões, assim, sim. sabe? É bem interessante de ver como que ela coloca, não numa forma de, tipo assim, para doutrinar quem tá assistindo, mas para mostrar que isso que tá lá na novela acontece aqui, e pode acontecer, tipo assim, às vezes a gente não acredita, mas estuda, pesquisa, vai atrás, começa a entender mais, acha interessante, sabe? Mais ou menos Sim. nessa linha. Eu gosto do Brasil que a Ivani mostra nas novelas dela, assim, não só em A Gata Comeu, mas acho que todas as novelas, principalmente Mulheres de Areia, Viagem. Eu acho que ela mostra um Brasil muito real, assim, e, eu sou muito fã, sou muito fã. E tem isso de espírita e essas coisas de, né, esse sincretismo religioso que ela coloca nas novelas dela. Tem uma cena muito boa que é só nos anos 80 isso poderia acontecer, que é o professor Fábio ensinando sobre energia piramidal para as crianças. Eu lembro muito disso. Ele ensinava. Eu não sabia, até hoje não entendo que professor que ele era, porque as crianças tinham tipo 11 anos e estavam no Fundamental 2, né? Hoje em dia é Fundamental 2, na época acho que era ginásio, acho que falava. E ele dava aula de geografia, dava aula de Eu acho que história, dava ele aula de fazia. energia piramidal, Eu acho que ele fazia o que era no biologia. Fundamental 1. No Fundamental 1, pelo menos na minha época, não tinha um professor de cada matéria. A gente só tem isso no Fundamental 2, que assim, hoje não fala mais desse jeito. Aí, nesse momento, eu vou exercer o meu direito de falar que sou velha. Tá, não sou velha. Mas, assim, hoje é assim, nono ano, oitava série. Isso já mexe com a minha compreensão. Oitava série, estou na oitava série. Tem esse de ano. O meu irmão já passou por essa transformação. Não sei que ano. Eu falo, que série que você tá? Eu tô no nono ano. O que é isso? Oitava série. Fala, então fala que tá na oitava série. Então, gente, desculpa, eu sei que vai mudando as coisas aí no sistema educacional, mas o professor Fábio, para mim, é o que era o professor do Fundamental 1, que era da primeira à quarta série. Você tinha aula de matemática, você tinha aula de ciência, você tinha aula de português, você tinha arte, você tinha a leitura, essas coisas. Então, para mim, ele é um professor do Fundamental 1, Eu não é? achava que ele era professor, assim, ou de história, de geografia, porque eu não via ele dando aula de matemática, nem de português, então eu não sei. E eu não lembro se tinha, assim, se ele saía da sala e vinha outro professor para dar alguma outra matéria. Teve aquele. Não, teve só um momento que ele estava, tipo, sumido, desaparecido, e a Ivete, que é a sobrinha da Conceição, fica dando as aulas no lugar dele. Mas eu acho que ela era no mesmo esquema, professor. Acho que eles eram professor de Fundamental 1. Ele estava sumido porque a Jo tinha sequestrado ele, não era? É, pois é, então, eu A acho que eles são nossa professores de protagonista Fundamental 1. vilã aí. Então, é isso. Para mim é professor de Fundamental 1, mas esse negócio de energia piramidal eu não me lembrava. Eu lembro que eu anotei porque eu achei tão estranho, mas foi muito bom, muito engraçado. Eu acho que essa novela tinha umas coisas tipo a Jo sequestrando o Fábio. Completamente virada. E a gente torcendo pros dois ficarem juntos. Ai, meu Deus. E, e a Ivete também teve uma época que eu lembro que ela substituiu ele, né? Você falou, você acabou de falar. E O que você achava da Ivete? Eu achava ela muito, que eu falo, queer coded, meio uma energia lésbica ali. Eu acho assim, ela
ela é um tipo de pessoa que ela demora muito para entender que ela tem uma vida própria e ela deveria canalizar a energia dela em outras coisas, porque ela gostava do primo que é o Edson, que, olha, pelo amor de Deus, aí entra naquela pauta de. Mais Eu não uma vou. novela com o Zé Maier problemático. Não, o mais fácil é a gente pensar qual novela não está, porque as que eu já vi, eu conto nos dedos quais não foram. E ela fica muito tempo gostando, gosta do primo, ama o primo nunca viu ela como além de prima. E aí, quando ele começa a ficar com a Lenita, que é a irmã da Jo, uma das irmãs da Jo, do segundo casamento do pai dela, ela fica armando e querendo que eles não fiquem juntos. E aí, enfim, aí depois avança, 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 ela começa a gostar do Conde, que não é o Conde, é o Vitório. Ai, Eu sinceramente. acho, pra mim, assim, projeção com o Edson, porque eu não vejo ela gostava, mas ela não fazia nada pra gostar dele, nem ele fazia nada pra gostar dela. Ah, amor platônico impossível. É isso. Tipo, eu gosto dele, mas eu não conto pra ele, ele nunca vai saber que eu gosto dele. Eu vou amar ele sempre, ele tem que ficar comigo, mesmo ele mesmo ele tem que ficar comigo, mas mesmo ele não sabendo, ele tem que ser meu, tipo, tá vendo? Já é confuso até de você montar a frase. E depois no Vitório eu achei nada a ver, assim, achei, sabe, até curti assistindo, mas eu achei que foi muito repentino e, sabe, Ah, mas eu acho que aleatório. foi. Eu ia falar pra você, foi muito aleatório, mas acho que assim, ela não tinha ninguém. A Glaucia não ia querer ficar com ele, pra ele não ficar sozinho e ela não ficar sozinha, temos um casal. É isso. Eu achei essa uma das únicas coisas que eu não gosto, porque eu gostaria da Gláucia com o Vitório. Gostaria dela, tipo, descobrindo, porque a Gláucia acaba sendo aquela vilã até o final, ela continua sendo uma pessoa ruim e tal. Eu gostaria de ter visto o Vitório e a Gláucia no final juntos e ela não sendo melhor e tal, por amor, mas ela meio que querendo ficar com ele apesar dele ser pobre, sabe? Eu acho que seria Ah, mas interessante ela de era. ver. Seria. Mas ela era muito ruim, ela era muito invejosa. O negócio da Glaucia é o puro suco. A Glaucia é igualzinha a irmã aquela personagem que a Silvia Buarque fez o Sexo dos Anjos. São iguaizinhas. Duas invejosas, não tem atrativo. A da Silvia Buarque ainda gritava mais lá no Sexo dos Anjos, só gritava. Não tem atrativo nenhum, são duas mulheres invejosas que têm inveja da protagonista ali, porque ela encanta todos. Ela até fazendo coisas erradas, o pessoal ainda fica do lado, sabe? Uma coisa assim. Então, elas são pessoas ruins, mas é muito. Essa questão, na minha visão, ruim é mais a pessoa é tão invejosa que ela se torna ruim de tão invejosa que ela é. É mais Sim, nessa sim. linha. E tipo, ela nem fazia tantas coisas ruins assim, mas ela só era uma pessoa tão chata e invejosa que ela acabava sendo extremamente não carismática, extremamente intragável pra gente assistir, né? Sim. E aí a gente já parte pra outra irmã da Jo, que é a Lenita, que é o oposto completo da Gláucia, né? E infelizmente ficou com o pior cara da novela. Nossa, que desperdício. Eu acho péssimo a Lenita ter ficado com o Edson. Enfim, o papel da Débora Evan, ela estava estreando em novelas, acho que antes da Gata Comeu, ela fez aquela minissérie Moinhos de Vento, que tem no Globoplay. E, enfim, eu não acho que a Lenita tinha que ficar com o Edson, não acho que ela tinha nem que ter largado a vida dela para ir lá, porque ela vai lá, faz de tudo, ela quer trabalhar, ela quer ajudar, mas o cara. Ai, péssimo, 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 péssimo. Ele é muito chato, péssimo. E assim, e ele começa, eu lembro que o começo já é ruim dele, né? Que ele que fez o. Eu acho que é falado já, né? Que ele que fez o negócio da lancha lá, que estragou a lancha. Eu não lembro se tá falado no começo ou se é um flashback no final. Eu não lembro disso. Eu não lembro, mas eu acho que ele meio que sabota a lancha porque ele tem raiva, porque. Ai, tipo aquela coisa, ai, o doutor Horácio se sente.
sabe aquele personagem que ele se sente inferiorizado, ele é tratado de maneira inferiorizada, mas ele quer que o superior se sinta tão inferior quanto ele vai lá e sabota a lancha do tipo assim: "Tá, você sabotou a lancha, a pessoa tem dinheiro, ela vai lá, meu filho, vai comprar outra lancha, ela não vai sentir a inferioridade que você sentiu", No por começo exemplo. era isso que ele falava, mas depois, se não me engano, ele revela que tem um negócio de dinheiro, que ele roubou um dinheiro, se não me Ah, engano eu é não isso. lembro dessa Eu não parte. lembro muito bem também, mas eu lembro alguma coisa assim, que ele pegou um dinheiro e aí ele sabotou a lancha pra ele ir até essa ilha, porque nessa ilha ele ia encontrar com um cara lá que ele ia fazer alguma coisa. Eu não lembro muito bem o que era, mas era um esquema assim, mas eu não lembro exatamente o que era. Mas eu lembro que ele encontrou com o cara mesmo nessa lancha que tinha um barquinho que eles. Que o cara ia embora e ele. Nossa, eu não lembro dessa parte. Eu lembro porque ele era muito misterioso e tal. Isso que fez a Lenita querer ficar com ele, que ele era misterioso. A pior coisa que ela Me fez na vida. Meu Deus do céu, esse povo misterioso tem hora que é cilada, Bia, já diz o ditado, cilada. E aí a gente já parte pros pais dele, né? Que são o Seisão e o Leitinho Esperto, que é o seu. Não, Não não era era pais, pais, era. Ah, eles não, eram era pais da tios. Ivete e eram tios dele. E do irmãozinho, Do e do irmão. Nonato. Acho que era É, eu Nonato, não né? lembro. Eu não lembro direito o nome do irmão pequeno, mas eles eram os tios do Edson. Do Edson e pais da Ivete. Que era o cara que fingia que ia. Não. No começo ele não fingia que ele ia trabalhar, ele fingia que ele era. Tinha coisa nas costas, Doente. né? Ele tinha uma doença na costa lá, que ele não podia fazer força e não sei lá, não sei lá. E ia todo dia pra praia. É, por recomendações médicas. E aí Jesus. alguém, eu não sei, acho que é a Ivete, não sei, que pega ele levantando muito peso e tal, levantando uma criança, eu acho. E ele também, eu acho que era o moço era o cara da banca de jornal também, ficava falando pra ele que uma hora alguém ia pegar, não sei o quê, É que e que ajudava ele. eles eram meio amigos, né? Que ele, o Isso, cara da banca do jornal, acho que é o seu Vicente, que ele também tinha isso, filhos que eram alunos do sim. Fábio, né? Que estavam ali no grupinho dos curumins. E é. E ele ficava dando em cima das mulheres, né? Tipo, as mulheres passando, esse velho dando em cima dela. É, e tem o negócio lá de tomar o leite, que era o tal do leitinho esperto lá, que Que ele não sei até que ficava. ponto esse bordão do leitinho esperto é ou não bordão, ou pegou ou não, né. Ele ficava o dia inteiro na rua, na praia. Aí ele voltava e ainda fazia a mulher dele, que trabalhou o dia inteiro. Eu acho que ela era faxineira, não sei, alguma coisa assim. Sim, acho que É, ela trabalhava de faxina e também passava roupa, eu acho, se eu não me engano. sim, é verdade. E fazia ela esquentar leite pra ele ainda. Ai, que raiva daquele homem. Mas eu acho muito bom, porque a Ivani tem uma construção. Porque isso daí culmina na minha cena preferida dessa novela. Que é a Dona Seção descobrindo que ele não é inválido. Que ele pode fazer, sim, trabalhos. Finalmente, né? Porque a Ivete ficava falando, você tem que fazer. E ela só falando. Eu até anotei na época que a Seção falava que a Ivete tinha um encosto. Que ela tava com uma coisa ruim porque ela falava mal do pai dela. É mesmo, verdade. Eu lembro que ela ficava, tipo, jogando indireta e, né, todo mundo falava e ela não acreditava, até, né, Até que ela chegou um dia que realmente ela acreditou. E descobriu. aí tem a cena maravilhosa, que ela correndo atrás na vizinhança inteira com um pedaço de pau gigantesco pra dar nele e ela dá nele. E ele correndo e ela correndo atrás. Ai, eu amo essa cena, é ridícula. Ela correndo a vizinhança inteira, os quintais inteiros da vizinhança pra bater nele. Mais uma vez, violência, gente. Violência não é engraçado. E eu dando risada. E depois começa uma sucessão de coisas ridículas com o seu Oscar, porque ele começa a arranjar vários empregos aleatórios que nunca dá certo.
Tudo para provar que se regenerou e ela fica cada vez mais, assim, firme ali na decisão dela de não acreditar mais e com razão, né. Com razão, com certeza. E aí tem um momento que ele tá trabalhando, eu acho que como vigia. E ele parece, ele finge, tipo, ele dorme, se não me engano é isso, ele dorme e entram na casa que ele tá vigiando. E aí, pra falar que ele não aconteceu nada, ele foge. E ele finge que foi sequestrado. Ele, tipo, pede pra alguém escrever uma carta e ele finge que foi sequestrado. E no meio do caminho, ele encontra com dois punks. E um é o Cosme dos Santos e o outro é o João Signorelli, que fez o Tito na versão original, na Barba Azul. E eles meio que sequestram pra valer ele. É uma loucura. Tipo assim, sabe, ele tá fingindo que ele é sequestrado, daí ele vai, aí ele é realmente sequestrado A por dois punks. a mentira que acaba virando verdade. Aí eu não lembro o desfecho, mas eu lembro que ele volta pra casa em algum momento. Mas. E aí ele volta como um herói, né? Nossa, ele foi sequestrado, não sei o que lá. Aí, mas depois descobre que ele, na verdade, dormiu e ele que fez tudo. Mas eram umas coisas muito absurdas, mas muito engraçadas. Eu adorava essa parte. E vamos lá. É, temos. Eu acho que o que falta pra falar é exatamente isso do Clube dos Curumins. Eu acho que é uma coisa que marcou muito. Era muito muito louco que eles eram crianças que viam os adultos passando por problemas e eles se sentiam na responsabilidade de ajudar esses adultos a resolver os problemas deles e eles eram crianças, tipo assim, não, assim, nossa, eu não sei nem, eu estava pesquisando e eu pensei, eu pesquisando, eu lembrando e eu pensando nisso, né. E todos eles têm um problema ali, né. O irmãozinho lá da Ivete tem essa questão do pai e a mãe, toda essa questão. Aí o Xande, que era o irmão da Paula e a Sueli, acho que era a Sueli, a outra Ele irmã. Tem, ai, aquela mãe deles que exigia muito que eles fossem crianças, quase que crianças perfeito. prodígios, perfeitas. E tem a filha com toda aquela questão dos noivados, a relação amorosa. E aí depois o pai dela, o pai deles acho que no início não estava lá, passa um tempo, tipo, distante e volta e fica toda aquela coisa. E tinha os filhos do seu Vicente, que meio que queria que o pai arranjasse uma pessoa, porque acho que eles tinham que ajudar nas tarefas da casa, É, não eles é? basicamente eram a própria mãe deles, né? E eu não sei se eu Que tô o homem não esquecendo de fazia alguma nada. criança, sei lá. Os filhos Então, do Fábio também. isso, que tipo, tem essa coisa de, ai, não, eles não queriam que o pai casasse com a Paula, depois meio que eles ficam. É, a favor da Demora, Jo, tentando. Uhum. demora, mas depois eles movimentam a torcida para que o pai case com a Jo. Então, assim, eles tinham esses problemas que não eram deles, mas eram deles, mas não eram deles. Sim, eram problemas dos adultos que afetavam muito as crianças. Eu acho que antigamente, não sei, eu sinto que hoje em dia a gente tem essa ideia de preservar a infância de um jeito mais é, maior, assim, mais uma compreensão maior da infância, do que acontece na infância, traumas e tudo mais. Eu acho que na época a gente tinha muito essa coisa de. Não tinha uma linha separando muito as coisas de adulto e daí as coisas de criança, né? A gente tinha meio que tudo misturado, e aí eu acho que é isso que faz essa novela naturalizar essa coisa das crianças se terem que se portar com as coisas adultas, porque eles são crianças, eles podiam estar simplesmente sendo crianças ali, brincando, inventando histórias e tudo mais. E aí um tá, tipo,
Tendo que eu acho que os melhorzinhos eram os filhos do Fábio ali, mas também tendo que lidar com o pai sendo sequestrado pela mulher que eles queriam que ele casasse com ele. O outro era, tipo, eles tinham que fazer tudo na casa. E o pai não fazia nada, né? Ele só trabalhava na banca. E aí depois acho que a tipo babá dos filhos do Fábio, que acho que era a Zazá, que eles chamavam ela, meio que ela vai lá, ajuda, e acho que, eu não sei, o dono da banca acaba ficando com ela no E final? eles Acho que trocavam fica, né? cartas. Eu não sei se. Isso. Eu acho que as crianças que fizeram isso. Eu acho que as crianças escreveram uma carta para ela, mandando, e para ele. E aí depois quando eles responderam as cartas, daí eles começaram a tipo um romance, assim, e daí eles descobrem que eles são, né, quem é quem e ficam juntos. Mas até ali elas simplesmente tendo que fazer tudo na casa, lavar, passar, a menina fazia comida, lavava roupa, e, Ainda tinha que estudar. e se não me engano o menino não podia ajudar. Tinha uma coisa dessa coisa de machista, mas ele ajudava a irmã porque ele via que. E aí o pai ficava bravo. Tipo, o cara ficava bravo do irmão ajudar. Falava, não, você tem que estudar, e ela que tem que fazer as coisas. Chegou um momento que as outras crianças ajudavam ela a fazer as coisas da casa. Tipo, eles se reuniam Sim. pra fazer as coisas da casa, porque ela não podia fazer nada, que ela tinha que ficar fazendo as coisas da casa. Mano, que loucura, né? E eu acho que foi tudo do que eu tinha pra falar, assim, a gente falou da trilha sonora. Calma aí, a gente tem que falar da Televina. Ah, é, a A Televina! Televina, que ela era funcionária do apartamento que o Rafael dividia com o Tony e eu não lembro, mas acho que o Vitório também dividiu um tempo o apartamento. E ela era muito, ela tinha até umas camisetas assim, nossa, era muito. Ela era novela Ai, maníaca. E eu acho que é um dos nossa, poucos era bem legal. personagens de novela que é fã de novela. Não sou fã, não era só fã de novela, ela era fã de televisão, porque tinha essa pode-se dizer rixa, né? O Rafael era tipo ator de teatro e o Tony trabalhava na televisão. E aí o teatro começa a não dar ter tanta oportunidade, e o Rafael, ai, precisa pagar as contas, vai trabalhar na televisão. Ai, mas que absurdo, na televisão não fazem arte, tem essa coisa toda, né? E aí tem esse dilema, o teatro versus a TV, e a Televina era fã de novela, citava novelas, acho que ela tinha até uma camiseta com o logo do Fantástico, não tinha? Eu tô muito Sim, louca. sim, eu acho que sim, Ela sim, era sim, fã sim. de De televisão, ela era muito televisão. fã de novela, de TV. Era bem legal, muito legal essa personagem. Eu acho esse núcleo um dos núcleos mais deslocados da trama. Mas era um núcleo bem interessante, porque tinha essa coisa do Rafael, que chegava até a ser chato assistir ele, né? Ai, terra. Ele é E, chato, ele é um personagem chato. e quando vem a personagem da. Eu não lembro o nome dela, mas acho que é Marina. Marina, não sei. Que é a sobrinha da Televina, que ela vai morar lá. E ela é contratada pela Jo e tal, que eu até já citei. E aí ela vai fazer meio que um par romântico com ele na novela. Tem um momento que eles. E aparece, eu acho muito legal, porque aparece o Erval Rossano, que é o diretor de A Gata Comeu, dirigindo essa novela dentro da novela. E ele fala umas coisas lá, tipo, o que é essa. Eu acho que a Jo vai falar com o Rafael e tal, e vai pedir ajuda pra ele por algum motivo. E aí aparece a produção da novela dentro da novela. É muito legal, eu gosto muito quando aparecem essas coisas de bastidores fictícios. E pela Televina ser essa personagem que gosta tanto de novelas, é interessante a gente ter essa, essa cena, né, dentro ali e tal. Embora não seja, eu acho que não tenha muito a ver com a história e tal, eu achei interessante ter dentro A ali. única coisa que eu tenho a dizer a respeito de Agatha Comeu é que aquela parte que a Jo fica com aquela amnésia, que desnecessário. Porque Fica fica a muita. amnésia. Eu acho que, tipo assim, não precisava de tantos Não. capítulos dela com amnésia, mas eu acho que aquilo ali foi.
aquilo aconteceu, eu acho que é porque a próxima novela que entrar no ar não devia estar pronta. Gente, fica um negócio arrastado por demais. Sim, Essa é a única coisa que eu tenho a dizer. Aquela parte da amnésia é um pouco desnecessária. a gente até já falou disso, né? De algumas novelas que dá pra gente perceber quando a novela é esticada, né? E a Gata Comeu dá pra gente perceber que essa parte da amnésia realmente foi esticada ali até onde eles conseguiram. Eu também não gosto, acho desnecessário. E dá até raiva, né? Assim, nossa, lembra logo, vocês já sofreram tanto pra chegar nesse momento e aí fica com uma amnésia pra. Então, demora muito, eles ficam pouco tempo juntos, casa e já acontece isso, e aí vai até o último capítulo da novela. Nossa, essa parte é a única coisa que eu, assim, é claro, tem os outros pontos que a gente comentou aqui, que, enfim, absurdos para a época, mas assim, essa parte aí da amnésia podia cortar, assim, muito. Não podia não ter, a novela podia já ter terminado ali na parte mais feliz. Mas então, assim, que tivesse menos capítulos, mas é o que eu falei, eu não sei qual foi a novela que foi ao ar depois de A Gata Comeu, Não não sei também. lembro, não sei. Mas com certeza não devia estar pronta ainda. Eu acho, tem uma coisa que eu sinto que os autores, eles têm medo de colocar os protagonistas, de ficar tipo marasmo, sabe? Os protagonistas felizes, vivendo a vidinha deles feliz no final da novela. Eu acho que não precisava eles ficarem juntos só no final da novela. A gente podia ter uns capítulozinhos, sabe? Deles sendo um casal feliz e tal, casado, na vidinha deles, sem muitos tormentos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem tradicional na telenovela, não só na telenovela brasileira, mas na mexicana também, que é o final feliz é o ponto final. Eles ficarem juntos é o final, é o ponto final, é o final feliz. Eu acho que a gente poderia ter outros tipos de final que não terminasse com eles ficando juntos, sabe? Que terminasse um pouco depois. Algumas coisas, outras Ah, coisas. sim, eu entendo, até porque aproxima mais um pouco do que seria não, do que a nossa realidade, porque, ai, não sei, mas eu acho que não existe quase ninguém que é feliz o tempo todo para sempre, gente, só lá nos Era Uma Vez da Vida e olha lá, hein. Mas eu entendo, eu até acho interessante, eu concordo, porque aproximaria ainda mais, né, porque você consegue, ver, se não se vê ali, você consegue ver situações ou pessoas que você conhece que meio que já passaram, meio que já viveram esse um pouco feliz, acontece outra coisa, um pouco feliz, e aí outra coisa. Nesse ponto, eu acho o Michael Schur, que é o roteirista de criador e tal, da série The Office, que ele fez Parks and Recreation e fez Brooklyn Nine-Nine também, e Good Place. E na maioria das séries dele, tanto em Parks and Recreation, acho que The Office também, Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine, os dois tipo, sempre tem um casal que fica aquela enrolação pra ficar juntos e tal. E aí, em algum momento da série, eles ficam juntos. E eles não se separam, eles continuam juntos, casados, e aí vem os filhos, ou talvez não filhos, alguma outra algum outro desafio que eles têm que superar e tal, mas nunca, às vezes uma mudança de cidade, mas eles nunca se separam. Eu acho isso muito legal. E ele faz de um jeito que a gente fica com vontade de acompanhar. A gente não para de acompanhar só porque os personagens ficaram juntos, sabe? E agora a gente tem outros desafios que são os desafios de casado daquele casal e a gente quer continuar acompanhando. E eu gostaria de ver uma novela assim, que a gente teria um casal que ficaria junto e que teria esses desafios de casal pra gente continuar acompanhando. Eu acho que seria uma novela bem interessante. Que tivesse esse slow burn aí, essa coisa de demorar pro casal ficar, mas aí quando fica junto, continua junto e não se separa e vem outros desafios. Quem sabe um dia ainda terei esse sonho realizado por algum autor. Ah, acho que do jeito que você tá falando assim, eu pensei na Alicia Manso. Eu acho que ela é a tipo de autora que conseguiria reproduzir do jeito que você tá falando assim, acho que nas novelas dela poderia acontecer. Novela, série, minissérie, não sei, enfim.
Porque nem, algum projeto. nem as novelas do Manuel Carlos, né? Ele seria um personagem, um autor que poderia escrever algo assim, mas nem ele pensou nisso, né? Eu acho que a gente tem muito essa cultura de o final feliz é terminar ali no casamento, ou no filho, no bebê, e é isso, não existe mais nada depois que possa interessar aos espectadores, a quem está acompanhando. E não sei, eu me interessaria. Ah, eu acho interessante porque é um outro jeito de contar a história, né? As possibilidades. É interessante. Seria legal ter. Quem sabe? Eu tô colocando na Alicia porque eu acho que dentro do que eu já assisti dela, eu acho que isso seria mais provável num projeto dela. E assim como você falou, são outros jeitos de contar a história. Eu acho que às vezes a gente acaba focando muito nesses jeitos que sempre estão contados iguais, do mesmo jeito. Ah, a novela é assim. Ah, isso é o típico de novela. Ah, é final feliz de novela. E a novela, principalmente a novela brasileira, ela é elástica, né? Ela tem essa. Sempre falo isso, eu gosto muito do ponto onde a novela ali, até onde ir, onde a novela é uma novela e ela não é mais a novela. Qual é esse ponto de É, esticar? isso que você falou me faz pensar quando a gente tem pessoas dizendo que quer novela com cara de novela, mas ao mesmo tempo quer inovação. E quando tem a inovação, e eu não sei, eu não sei se talvez na forma de contar ou na linguagem a gente está tendo. Acho que quando a gente vê inovação, é aquela novela que tem filtro, é novela com uma narrativa mais serializada do que folhetinesca. E aí a galera fala que quer novela com cara de novela, né? Então, aí tem isso de se quer a inovação, mas quando se tem inovação, você quer voltar para o clássico confortável, né? Que aí, enfim, tem novelas que já teve inúmeras reprises, seja pelo sucesso, seja por conta dessa questão, o conforto, né? Enfim, você levantando essa questão me fez pensar nisso, do novela com cara de novela, sabe? E aí a gente tem a inovação, mas acho que a inovação está muito mais em outros detalhes do que na construção, na linguagem, né? Sim, nem sempre a inovação precisa ser na produção, na direção, né? Ela pode ser na narrativa. Pode ser uma inovação na narrativa e talvez seria até mais interessante ser na narrativa do que na produção, na direção, ou assim como a gente tem visto agora, essas novelas feitas para cortes, né? Talvez a narrativa diferente seja um Vamos caminho ver. para fisgar o espectador. Vamos ver como que futuramente vai ser essas novelas em formato, como você falou, essas novelas no formato vertical, que agora a Globo vai se aventurar a fazer e vamos ver, né? A gente já tem outras, acho que plataformas, né? Tô dizendo outros espaços, outras plataformas que fazem esse tipo de projeto nesse formato, com essa linguagem. Mas Vale Tudo já é esse remake já é uma novela de corte, já é uma novela com minutagem, acontecimentos com duração de Reels ou de um vídeo no TikTok. Então, acho que assim, agora eles só estão querendo entrar nesse universo do verticalizado aí mesmo. É, tipo, fazer mais, ser mais, formalizar as Sim. novelas verticais, né? Porque agora a gente tem, não sei, eu sinto Vale Tudo entre essas novelas, né? Uma novela que não é uma novela, né? Novela típica, mas também não é uma novela vertical, mas é usado como uma novela vertical e talvez as novelas verticais, não sei, façam sucesso. Vamos acompanhar, como eu falo. Isso aí. E a Gata Comeu. E essas novelas antigas no Globoplay fazendo um sucesso gigantesco, né? Assim, quando lançou no Globoplay a Gata Comeu, eu lembro que. Acho que foi um tempo depois que lançou. Eu lembro que fazia muito sucesso, eu ainda usava o Twitter, e muita gente jovem, muitos adolescentes falando que gostavam de A Gata Comeu, assistiam, faziam vídeo, fancam, falavam da Jo e dos personagens e tal, da Ivete. E eu ficava, cara, não é uma. Como a gente falou, essa novela que a gente tem que assistir nem lá nem cá, né? Ali nesse limiar entre o passado e o presente.
E foi uma novela, assim, que tá fazendo sucessão entre os jovens. Sempre me intrigou isso, do É que sucesso dessa assim, eu novela. assisto novela dessa maneira, que assim, se você for ver a novela com a cabeça de hoje, tudo vai ser cancelado, que fica assim: "Ai, cancela, não sei o quê", eu acho que assim, há coisas e coisas, tem coisas que independentemente da época que você tá é um absurdo, não importa, a época que você esteja vai ser absurdo, mas quando eu tô assistindo novela, eu assisto ao mesmo tempo que eu tô assistindo eu vou analisando, fica nessa coisa, essa viagem entre o presente, o passado, fica essa mistura, né, essa coisa. Eu não sei se eu também fico assim, eu não sei se é com todo mundo, inclusive quem estiver assistindo, né, ouvindo a gente, pode comentar aqui se é com você também, se você fica nesse limiar, nessa entre, né, passado e presente, com esses olhares, A né. minha mãe dá risada, mas quando eu assisto, dependendo, assim, aí você fica analisando a decoração, a casa, aí eu falo: "Se eu vivesse naquele ano, eu queria aquela casa, senão se eu não tivesse aquela casa, eu não ia querer", entendeu. Minha mãe fica achando um absurdo. Eu falo: "Nossa, se eu vivesse tal ano, eu queria um sofá desse aí, ó, lá na minha casa". Tipo, eu às vezes eu viajo desse jeito, assim. Eu falo: "Se não for pra ter um sofá desse, eu não quero". Aí Como se ela minha mãe estivesse lá assistindo na época. se não for pra ter eu falo: "Se não for pra ter um sofá daqui", às vezes eu falo: "Ah, nem quero". Aí minha mãe fica: "Meu Deus do céu". Ela está totalmente inserida em 1985. Nossa, tem umas novelas que eu assisto que eu vou nesse nível, que nem tá passando a viagem, às vezes eu fico o apartamento da Diná, eu falo: "Olha, se eu vivesse em 94, era num desse aí que eu queria viver, se não fosse num desse eu não ia querer não". Aí minha mãe quer falar: "Ó, eu quero esse apartamento aí, ó, se não fosse desse eu não queria". E é interessante o poder das novelas e o poder das novelas antigas, principalmente. Eu acho uma loucura e não sei, acho que não sei se consigo entender até agora esse poder É, que as eu novelas também acho antigas têm. Eu também acho muito louco. Meu pai e a minha mãe foram pessoas que pegaram o tempo da televisão preto e branco, e aí eu fico vendo como que era as novelas que eles assistiam em preto e branco, mas eu vendo colorido, e eu fico assim: "Nossa senhora", eu falei assim: "Vocês assistiam preto e branco", eu falei assim, era meio complicado, mas se for ver bem, era até porque imagina você ver aquilo colorido, eu falei: "Se eu visse aquilo colorido, eu ia querer aquilo que tá lá", eu falei: "Agora eu entendo porque vocês o preto e branco tinha aquela coisa", eles morrem de dar risada. Falo: "Gente, ainda bem vocês assistiam preto e branco, às vezes ainda bem, já pensou? Nossa senhora, eu ia querer tudo". Sim, exatamente. E hoje a gente não tem tanto, né, essa coisa de querer eu não É, não isso que você falou é verdade. Essas novelas que a gente assiste agora, ai, não sei, eu não fico: "Ai, eu quero isso, eu quero aquilo". Eu não sei se talvez porque quando eu assisto novela antiga, eu vou para aquele lugar e eu ouço muito do meu pai e da minha mãe dizendo como que assim, as coisas sempre foram difíceis, continuam difíceis. Eu acho que hoje a gente vive um difícil muito diferente do que os nossos pais viveram. Meu pai, às vezes, a gente conversa aqui, e o meu pai fica: "Ai, eu não entendo porque algumas coisas são assim". Eu falei: "Você viveu num tempo onde você vivia num tempo de certezas. A nossa geração está num momento de incertezas, né. Era aquilo, por mais difícil que fosse, era aquilo. Hoje você não sabe, hoje é bolinha, amanhã é quadrado, no outro dia é triângulo, você não sabe, tudo é muito instável". Antes era, sei lá, quem tinha uma casa tem, quem não tem lutava para ter e uma hora conseguia. Hoje você, tem quem tem quem não tem e tem os que lutam e não sabe se vão ter, e às vezes lutam uma vida toda e não conseguem. Então hoje a gente está num tempo de muito mais incertezas, e isso que você falou de: "Ah, é muito", eu fico pensando como será que era a relação, eh ao assistir, se era assim: "Ai, queria também", eu sonhava com aquela casa, aquela roupa, aquela coisa de novela, às vezes eu fico pensando, né. Eu acho que era um consumo muito diferente do que nós temos hoje, né, acho que hoje tem muita coisa para assistir, tem muito tudo, até minha mãe fica: "Nossa", eu falei: "Ah, eu quero assistir para ver como que era, como que funciona e tudo mais, né". Então, aí, enfim, é uma relação diferente, é um consumo diferente de TV, de arte, de tudo, né.
E antes era muito só a TV, né? Hoje a gente tem a internet, a gente fala, eu quero as coisas que É, estão na internet. A gente não fala mais, eu quero o que tá na sim. TV. Isso me fez lembrar, uma vez eu estava conversando com a minha irmã de tipo assim, ai, a época da locadora, você ia lá e você escolhia a fita, ou você queria buscar uma fita, a fita já estava alugada, acontecia muito isso comigo. E hoje você senta ali, você demora para escolher o que você vai assistir. E aí, às vezes, ela fala: "Ai, eu não tô assistindo nada". Aí eu lembrei do que você falou: "Impossível estar entediado com tanta coisa para assistir", e eu lembrei do que a gente estava conversando com o Ted. É muita novela para assistir, pouco tempo que a gente tem, né? Que é uma brecha assim, ai, depois do trabalho, no fim de semana, tomando um café. Você encaixa, né? Porque a vida é muito corrida, né? Antes não, você tinha que sentar naquele horário para ver a novela naquele dia. E se você perdesse, ou um resumo no jornal, na revista, não sei, sabe? Era bem. Enfim, uma outra forma de consumo e de conviver com o tempo, outra relação com o tempo, né? Tem uma coisa, a gente falando dessa coisa de novelas verticais e tal, e consumo e tempo. Eu vi um comentário no Instagram, eu já tinha visto esse comentário algumas vezes. Mas as pessoas querem a novela como era a novela antigamente, mas hoje em dia você não precisa mais encher o buraco da novela. Então você não precisa ter coisas do dia a dia na novela, porque você pode ser muito mais rápido, porque as pessoas estão assistindo o tempo todo. E aí você não precisa ter, por exemplo, duas pessoas conversando sobre a inflação. Só que eu acho que, na minha opinião, isso é necessário, porque essas coisas que são, para muita gente, úteis ou dispensáveis, conversas bobas dispensáveis sobre dinheiro, sobre inflação, sobre política, sobre o tempo, né, assim, o clima que está acontecendo, são conversas que trazem a gente para o nosso dia a dia, porque a gente fala isso no dia a dia. Sim, Então, quando você tira isso da novela, você, né, faz aquele, sabe, você quebra a verossimilhança, você eu quebra o acho dia a dia da novela. que esse negócio da novela vertical é do tipo assim, basicamente é quando você quer, que nem às vezes você vai consumir no YouTube a história de um casal, mas você não quer ver 220 capítulos, porque vai ter outras tramas, outras coisas. A novela vertical, para mim, ela faz meio esse papel, eu acho assim, né? Teve aquela produção lá, acho que A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, um babado assim que tinha os atores brasileiros, até atores que fizeram Malhação. Eu não cheguei a ver, mas eu acho que as questões, as tramas que a Globo vai produzir, acho que vai um pouco naquilo lá, mas enfim, com o jeito da Globo e tudo mais. E eu acho que eles vão pôr no TikTok e no Globoplay, mas isso, na minha opinião, não. Que nem houve uma discussão assim, mas as pessoas querem a novela no jeito normal. Quem é que vai ver isso? Eu acho que tem um público, do mesmo jeito que tem hora que você quer um conteúdo mais rápido e um conteúdo mais aprofundado. Eu acho que quem consome a novela nos horários da grade de programação normal e vai consumir a grade normal, mas vai ter curiosidade de ver, nem que seja um capítulo lá, e se for bom vai querer ver tudo. Vai ter gente que vai ver só a novela verticalizada. E eu acho que é aquela, né? Eu acho que também eles ficam muito no. E o futuro já começou, porque eles fizeram 100 anos e vai nesse. Então, assim, o futuro já começou, nós estamos acompanhando o futuro. O futuro é vertical, bora de vertical, né? Concordo. Eles têm que tentar, né, pra todos os lados. Sim. Bom, mais alguma coisa a acrescentar sobre Gato Comeu, Nath? Não, acho que a gente falou tudo, né? Lembramos de bastante coisa. E eu acho que é isso, sim. Não tenho nada assim que eu estou agora me recordando para acrescentar. Acho que eu falei tudo. Eu acho também que eu falei tudo. Terminar com a gente conversou das trilhas sonoras, são perfeitas. Acho que pra mim uma das melhores dos anos 80, de longe. E acho que muita gente concorda também. Sim, tem E, muitos musicões, como eu gosto de falar, só musicão. sim, e é isso, gente. Se a gente esqueceu alguma coisa, falar, ai, vocês não falaram de tal coisa. Por exemplo, a gente não falou muito do Vitório, do Conde de Parma, mas eu acho que não tem muito o que ser falado ali.
Bom, o que a gente esqueceu, aí você deixa nos comentários que isso aí abre não, melhor, continua o diálogo que foi feito ao longo aqui do vídeo. Exatamente, a gente sempre lê os comentários e a gente sempre conversa e se a gente não responder agora, tipo, eu comentei e vocês não responderam. A gente vai falar nas lives, se for um comentário assim interessante que traga uma outra visão, né, do que a gente falou, uma visão diferente e tal, a gente vai comentar na live. Então é isso, comentem aí o que a gente deixou de fora, o que vocês acham de A Gata Comeu, se vocês acham que, né, às vezes a pessoa fala, não, é possível um remake de A Gata Comeu sim, é possível reprise sim, É né? difícil, mas enfim, né? Se você discorda, né, da gente, discorde com educação, claro, mas pode comentar aí colocar nos comentários se vocês acham que a gente foi equivocado em alguma coisa, né, falou alguma coisa diferente, se vocês acham que não concordam. Podem discordar à vontade, é um espaço aberto, com respeito, sim. Com certeza, então se inscreva no canal, ativa as notificações e segue no capítulo anterior, que lá a gente coloca quando que vai ter as lives, a gente coloca quando os vídeos são postados. E também siga a gente nas nossas redes sociais, @nat.natv, lá no Instagram. E o meu é a Maria Raquel FS Underline, também no Instagram, eu só tô por lá. E é isso aí, como a Nath falou, a gente normalmente é na última segunda-feira do mês, à noite, 8h30, as nossas lives, mas às vezes pode mudar, pode ser que, né, alguma coisa aconteça, mas a gente avisa lá no Instagram e no YouTube eu tô vendo também de começar a avisar por aqui também, começar a postar mais coisas por aqui, que a gente tá mais focado aqui agora, já que lá no Instagram a própria plataforma tá Ah, eu não dificultando a sei, nossa assim, vida. a gente fazia lives lá, nunca a gente não tentou mais voltar lá fazer live para ver se foi só aquela vez ou se ainda tá nessa de querer muitos números de seguidores, por isso que vocês têm que compartilhar para ajudar a gente a crescer. Isso aí. E aí, bom, agora estamos aqui pelo YouTube e ativa o sininho também, porque o sininho ajuda a lembrar. Algumas pessoas vêm falando, eu gostava de ir lá na live, lá no Instagram, mas eu esqueço do YouTube. Então, tem esse sininho aqui perto do nome lá, do se inscrever, e aí sempre vai ter a notificação quando tiver vídeo novo, quando tiver a live também. Então, ativa aí E para vocês lembrarem. liga a notificação do celular também. Aí vem a Exatamente. notificação lá em pop-up que tem live, que tem Que vídeo. tem vídeo que vai ter live também. É isso aí, gente. Obrigada por vocês acompanharem a gente, né? A gente fala, é sempre gostoso estar aqui falando de novela. Sigam a gente nas redes sociais e é isso. Eu tenho uma coisa que eu ia acrescentar em A Gata Comeu, que você tava falando, eu lembrei que ela termina com um baile de carnaval, né? Um baile de a fantasia. Um dos É, no último últimos. capítulo tem a festa lá pra a Ju tentar Tentar ali, lembrar, né? Alguma coisa. E ela dá um ela baile lembra, ali ela pra. lembra. Ela dá um baile pra comemorar que ela lembrou e pra ver se o Fábio vai lá reencontrá-lo. Mas aí acaba não indo, e depois E fazendo eu lá no apartamento acho do pai dela. apropriado. Acho apropriado começar com pancadaria e terminar com baile de fantasia. Era isso que eu tinha que acrescentar, gente, sobre Gata Comendo. Então é isso aí, gente. Obrigado. E até a nossa live e até o próximo vídeo do próximo mês, uma outra novela, uma outra coisa, um próximo capítulo aí dos nossos comentários. No próximo capítulo vocês saberão o que virá. É isso aí. Tchau.